Caríssimos professores, vocês candidatos aí, alunos, estudantes que estão aqui nesse grupo do Facebook agora, pessoal, meu nome é Vinícius Recanelo de Almeida e eu quero também apresentar para vocês uma forma de estudar aqui, dicas importantes para o concurso de vocês, na verdade com o intuito de facilitar esse trabalho, essa corrida aí rumo à prova, não é? Pessoal, minha formação é Direito, mas eu há muito tempo tenho focado em educação, legislação educacional e outros assuntos de educação também, estou bem focado na área, então acho que posso contribuir com vocês para que vocês também tenham um bom desempenho na prova. Mas antes de mais nada, vamos aqui ver de que forma que a gente pode começar esse trabalho de uma forma bastante rápida. Pessoal, serão milhares de inscritos, isso a gente já sabe, né? Serão muitas pessoas inscritas. Parece que nas 6 primeiras horas já foram mais de 50 mil inscritos no concurso e isso mostra que ele realmente vai estar muito concorrido. Mas não tem problema, por quê? Porque nós sabemos que uma grande parte não vai conseguir estudar adequadamente, né? Nesse grupo aqui, por exemplo, que nós estamos do Facebook, são mais ou menos 5 mil pessoas, então muito pouco perto de todos os candidatos que existirão lá na hora de fazer a prova. Bem, eu quero falar com vocês e auxiliá-los nessa corrida na parte de fundamentos da educação. Por que fundamentos da educação? Porque fundamentos da educação, pessoal, é aquele conteúdo que vai colocar muita gente, mas também vai tirar muita gente. E fundamentos da educação é um conteúdo bastante traiçoeiro. Vejam, são muitas e muitas obras que você precisa estudar. São muitas referências, textos, leis, artigos. E isso tudo, se você começa a ler de forma desorganizada, pode gerar uma enorme confusão na sua cabeça. Então você vai precisar do quê? De foco. E vejam, não pode virar as costas para fundamentos da educação. É um conteúdo muito importante da prova. Ele vai colocar você ou vai tirar você do concurso. Mas, pessoal, e aí? Você está desesperado. Você precisa estudar fundamentos da educação, mas você também na área de filosofia, na área de língua portuguesa, matemática, você também precisa estudar a tua parte específica, que são muitas e muitas obras, muito conteúdo também. E aí, o que fazer? Estudar fundamentos da educação ou estudar com esse conteúdo específico? Fora o seu dia a dia, o seu trabalho, suas dificuldades, você que é mãe, você que é pai e você que trabalha já fora. Bom, pessoal, eu aconselho o seguinte: nós temos que estudar de forma muito pragmática fundamentos da educação, encurtar o caminho aqui, pegar a manha da prova e nos dedicarmos muito para conteúdo específico, fazer muita leitura em conteúdo específico, tá? No entanto, ambos têm que ser estudados. Por isso, o que eu sugiro? Vamos otimizar os estudos, pessoal. Se você está muito perdido aí nessa hora, não sabe por onde começar, qual o material que você vai ler, o material que você vai atrás, né? Às vezes você fica desesperado, colhendo conteúdos do YouTube, daí você vai e pede para um colega e tudo mais, mas na hora de estudar e compreender, fica difícil, não é? Como que nós podemos otimizar os seus estudos? Gente, a proposta do concurso é muito clara nesse sentido. Qual é o professor que a FGV quer selecionar? Aquele professor que tenha uma postura crítica, transformadora, que seja um professor mediador em sala de aula, que seja um professor especializado na sua área, que tenha um conteúdo global sobre a sociedade, mas que consiga trazer todo esse conteúdo para os trabalhos pedagógicos de dentro da escola. Esse professor que a FGV quer selecionar é aquele professor que tem um pensamento político também sobre a educação e não meramente pedagógico, não é? Eu separei aqui para vocês pequenos aqui atalhos, ou seja, alguns eixos de estudo. Isso obviamente requer leitura, mas calma, a gente vai dar um jeito nisso aí. Eixos de estudo, pessoal, ou seja, o que de fato eu vou procurar nas obras, o que eu vou unir no meu material de estudo para que facilite o meu caminho e eu possa então
ter um resultado melhor, eu possa estudar todas aquelas obras muito rápido, de uma forma muito dinâmica e bastante concentrada. Primeiro eixo, gente, história da educação. Não tem como, você vai ter que passar pela história da educação, você vai ter que ver tudo que aconteceu, e a obra de referência do professor Demerval Saviani, uma obra complexa que traz lá uma série de fatos que ocorreram no decorrer da formação histórica da educação brasileira. Eu sugiro vocês agregarem o estudo da história da educação com políticas educacionais no Brasil, ou seja, no decorrer dessa história, o que foi acontecendo com a escola enquanto estrutura social, enquanto instituição social, como que o Estado brasileiro olhou para a escola, como que o Estado brasileiro olhou para os docentes, para os professores, como que a política de remuneração evoluiu, como foi o atendimento ao aluno desde sempre, comparar o que existia no começo do século XX com o que existia no começo do século XXI, o que existe no começo do século XXI, as novas propostas políticas, os novos programas, tá? Como o professor tem sido visto nesse cenário político. Então, peguem aqui a história da educação e una isso a políticas educacionais, que você vai conseguir fazer links muito legais para a sua prova e compreender o todo mais rapidamente. Também, no momento de se estudar, colocar currículo, diversidade e avaliação juntos, mais inclusão e transformação. Então, no momento de se estudar currículo, diversidade, avaliação, inclusão e transformação, é necessário que comece a pegar aquelas obras que trabalham no mesmo sentido. Por exemplo, avaliação, os artigos do professor Lucchesi, que estão na obra da avaliação escolar, ou então, aí a gente pega diversidade, as diretrizes que vão falar, né, da diversidade cultural no Brasil. Com relação ao currículo, como que a LDB vem se estruturando, por exemplo, desde lá da pode pegar da década de 60 até hoje, como que a LDB vem trabalhando o currículo, o que nós temos aqui de currículo que é produzido pelo Estado e sugerido à escola formalmente, e o que pode ser trabalhado dentro da escola de forma autônoma pelos professores. A inclusão diante de estudo, o currículo inclui, a diversidade tem sido trabalhada de forma também que inclua os diferentes, a avaliação inclui, então, colocar a inclusão como um núcleo das discussões, e a questão da transformação, da escola libertadora, do Freire, a escola que transforma o indivíduo, que faz o indivíduo a repensar, a refletir sobre sua sociedade, a transformação trazida pelos ideais histórico-críticos da educação, né? Crítico social dos conteúdos também. Então vejam que nós temos aqui uma junção de coisas. Então você está estudando lá a LDB, você está estudando as diretrizes, os PCNs, tente articular isso no mesmo resumo, no mesmo documento de estudos e dialogar com essas palavras, com esses núcleos aqui. Teorias psicogenéticas e didática, pessoal. Como o indivíduo aprende? De fato, nós somos seres históricos e nós temos aí nossas diferenças de aprendizado. Como o indivíduo aprende? O que o Piaget, o que o Vallon, o que esse pessoal todo, o Vygotsky, o que eles nos ensinaram? E de que forma isso influencia na didática do ensino, no planejamento de aula, a visão que o professor tem que ter do aluno? Gente, palavras-chave para o teu concurso: mediação, transformação, transmissão de conteúdos, típico da escola tradicional. Então, esse diálogo com os temas e com os núcleos tem que existir. Você não pode estudar isso de forma isolada. Ao pegar, por exemplo, o livro do professor Edgar Morin, o que você vai perceber lá? Você vai perceber um conteúdo histórico enorme e uma possibilidade também de transformação do trabalho pedagógico atual na escola, né, do trabalho educacional. Então, tudo estude de forma articulada, tudo bem? Mas, pessoal, eu não vou ficar por aqui, não. Nós vamos fazer uma aula juntos também, uma aula com resolução de exercícios, uma aula rica em conteúdos. Então é o seguinte, eu vou ministrar uma aula para vocês sobre políticas educacionais no Brasil. Então nós vamos ver aí
assuntos de lei, de diretrizes, políticas locais, políticas nacionais, globais, o IDEB, avaliação em larga escala. Vamos ver uma série de coisas que pode ser muito importante para a tua prova. Só que tem um probleminha, as vagas são limitadas, tá? Então o que eu preciso que vocês façam? Vocês estão vendo o e-mail meu aí no Facebook, que eu coloquei logo embaixo. Mande e-mail para mim que nós estamos montando um grupo. A partir do momento que nós montarmos o grupo, aí eu vou já mandar o e-mail para o grupo avisando onde nós vamos assistir, onde vocês irão assistir a aula, como pegar os materiais e horário e data e horário, tudo bem? Então coloque o seu e-mail aí, a gente vai fazer uma aula bem legal, muito produtiva, convide seus amigos, mande os e-mails para mim o mais rápido que vocês puderem, para a gente agilizar já, para dar um número mínimo de pessoas, a gente agilizar esse conteúdo, fazemos a aula e já captarmos mais assuntos importantes, tudo bem? Depois dessa primeira aula a gente vê uma outra surpresa para o teu concurso. Gente, é o seguinte, tá o meu e-mail aí, entrem em contato, tirem dúvidas comigo, um grande abraço, até a nossa aula e bons estudos para vocês, tudo bem? Até mais!